Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily de História e hoje a nossa aula é sobre o primeiro reinado no Brasil. O primeiro reinado vai ali da proclamação da independência em 1822 até 1831 com a abdicação do trono por Dom Pedro I. Então, primeiro a gente precisa entender, quem assistiu aquela aula no dia 7 de setembro lá no Instagram, já sabe como foi todo o processo de independência. Mas retomando isso, a gente precisa entender que a independência não aconteceu lá em 1822 e no outro dia, no dia 8 de setembro, a gente estava independente, tudo certo. Para nós nos tornarmos independentes de verdade, nós precisávamos ter reconhecimento dos outros países e também de Portugal. E até tudo isso acontecer, a gente vai se tornar independente de verdade mesmo, mais ou menos em 1825. Entendam que até 1823 existiam conflitos de Portugal tentando retomar esse território, principalmente ali nas partes do Nordeste e na parte da Cisplatina, que é aquela região que hoje é o Uruguai e que pertencia ao Brasil. Mas isso é spoiler para daqui a pouco. Enfim, até 1823, então, tava rolando todos esses confrontos ainda para tentar expulsar os portugueses daqui. E em 1824 vem o reconhecimento dos Estados Unidos sobre a nossa independência. Em 1825 vai ser assinado, então, um acordo entre Brasil e Portugal, que é intermediado pela Inglaterra. Nós vamos ter que pagar, então, 2 milhões de libras para Portugal, e esse dinheiro vai vir como um empréstimo externo da Inglaterra. Então, nossa primeira dívida, minha independência, minha dívida. E também é preciso lembrar que a nossa independência foi muito diferente da independência dos outros países aqui da América Latina. E que isso vai influenciar em muita coisa, principalmente no nosso território. A vinda da família portuguesa em 1808, a questão do rei ser visto como uma figura de poder e de prestígio, e até por essa mudança, essa independência ter sido proclamada, inclusive pelo príncipe regente, isso faz com que não houvessem mudanças tão drásticas, não houve tanto o envolvimento popular nesse processo, muito diferente dos outros países, que aconteceram então uma série de revoltas, guerras, conflitos de interesses entre classes diferentes, mudanças sociais, mudanças econômicas, enfim, uma série de mudanças que fez com que esses outros países ficassem então fragmentados, mudassem muito inclusive o seu território, o que é muito diferente aqui do Brasil então por esses fatores. Mas entendam que não é porque não aconteceu que uma camada da população não queria, tanto que até 1840 vão surgir então uma série de motins, rebeliões, revoltas de pessoas querendo justamente uma república. Então o Brasil era considerado uma monarquia no meio de um mar de repúblicas. Todo mundo à nossa volta era uma república e nós nos mantivemos uma monarquia. Esses movimentos, além de quererem justamente a república, também tinham uma aversão aos portugueses, justamente então por nós termos mantido essa monarquia, mantido o príncipe, que agora vai virar imperador. Então todos esses movimentos vão se desencadear aí, mas a gente vai falar mais especificamente sobre um daqui a pouco. Entendam que nós então nos tornamos independentes e para isso a gente precisava então de uma série de leis, de regras. E aí vão ter algumas discussões, por exemplo, se nós seríamos uma monarquia absolutista aos moldes que tínhamos na Europa moderna ou se nós seríamos uma monarquia constitucional. Optou-se pela constitucionalidade e a Constituição foi pensada antes mesmo de nós proclamarmos a independência. E o que acontece? A Assembleia Constituinte aconteceu em 1823. Só que o Dom Pedro chegou todo com um discurso de essa Constituição tem que ser digna de mim e do Brasil e nananã, queria ficar dando pitaco, e ele vai lá e dissolve a Assembleia Constituinte. E ele outorga a Constituição em 1824. O que significa isso? Ele impõe aquela Constituição. É esse modelo aqui, é isso aqui que vocês vão aceitar. E o que dizia nessa tal Constituição? Primeiramente, ela colocava que nós seríamos uma monarquia hereditária e constitucional. Então, os filhos do Dom Pedro, a família do Dom Pedro, se manteria no poder mesmo após a sua morte, ou no caso, sua abdicação, que foi o que aconteceu em 1831. Além disso, colocava-se também que haveriam eleições para o Senado e para a Câmara. O Senado seria
um cargo vitalício. Então, o que acontece? Se votava num número de pessoas e quem escolheria, na verdade, entre os mais votados seria o próprio imperador. Então, assim, apesar de ser um cargo vitalício, esse cargo tá meio aliado com os interesses do imperador, para justamente não haver nenhum conflito de interesses. Já a Câmara era um mandato provisório, então mudava a cada tantos anos. Além disso, era colocado que no Brasil haveria nobreza, só que essa nobreza não seria aristocrática. Ou seja, se eu comprasse um título de nobreza, o meu filho não poderia ganhar esse título. Ele teria que comprar o próprio título dele. E isso impede um pouco aquela noção de nobreza sanguessuga que nós tínhamos em outros países, justamente para não ter esse problema, vamos dizer assim. Além disso, também a religião católica romana foi considerada a religião oficial do Império. Era permitido o culto privado e sem templos de outras religiões. É tipo assim, dentro da sua casa, se você quiser rezar para quem você quiser, pode. Fora dela, você é católico. Todo mundo é católico. E o engraçado disso é que o próprio Dom Pedro era maçom, não que fosse uma religião, mas tinha um grande conflito ali da maçonaria com a Igreja Católica e que isso vai ser meio mal visto. A Constituição, obviamente, excluiu os escravos, afinal essa foi uma coisa mantida após a independência que, né, também era... A escravidão foi mantida após a independência, então, obviamente, os escravos eram excluídos de qualquer direito e possibilidade de prestígio, vamos dizer assim, de cidadania dentro da Constituição. Uma coisa que se diferenciava é que os analfabetos não eram excluídos dessa Constituição. E não havia nada exatamente falando sobre as mulheres, mas, vamos dizer assim, uma lei social impedia as mulheres de participarem da política e da vida pública de qualquer forma. Então, isso não estava impedido, mas não acontecia. O voto efetivo da mulher na política vai acontecer a partir de 1930, então 100 anos depois. O voto nessa época era censitário e indireto. O que significava isso? As pessoas votavam nos candidatos, mas quem escolhia realmente quem ia exercer o cargo era o próprio imperador. E censitário por quê? Existiam algumas regras, então, para você poder votar e, inclusive, se candidatar. Então, para poder votar, você precisava ter mais de 25 anos, não ser um escravo, nem um servente, nem nada do tipo. E você teria que ter uma renda acima de 100 mil réis. Para se candidatar, essa renda teria que ser de 200 mil réis. E dependendo do cargo, teria que ser de 400 ou 500 mil réis. E para se candidatar, você não poderia nem mesmo ser um escravo liberto. Então, os libertos também estavam fora, vamos dizer assim, desse direito. E uma peculiaridade que existia na Constituição de 1824 é justamente o poder moderador. O que é isso? O Dom Pedro, então, a figura do imperador era considerada sagrada, pezinho ali com a Igreja Católica, e também inviolável. Então, ele tinha ali as responsabilidades, mas ele não poderia ser culpado de nada e etc. E entre os poderes que ele tinha, ele estava acima de todos os outros poderes. Então, ele podia dissolver o Congresso e convocar novas eleições. E ele também poderia vetar qualquer coisa que fosse aprovada pelo Senado e pela Câmara. Lembre-se que eu comentei sobre aquelas revoltas e tudo mais? A primeira revolta que a gente tem nesse período é a Confederação do Equador, que começa ali em Pernambuco, mas que vai associar outros estados e cidades juntamente com ela. E o que acontece? Qual que eram, então, as reivindicações desse pessoal? Eles queriam, então, expulsar os portugueses, eles tinham um movimento anti-português, anti-lusitano. Eles tinham demandas da república, eles queriam ser uma república e federativa. E o que acontece? Esse movimento vai ser fortemente combatido e derrotado em 1824. E ele foi um levante urbano e popular, muito diferente, por exemplo, de outros movimentos que aconteceram em Pernambuco, que tinham um caráter mais das elites, enfim, dos comerciantes. Aqui é o povão mesmo se metendo ali, pedindo, dando a cara a tapa, falando o que eles querem. Eu vou ler um trecho para vocês do livro do Boris Fausto, que fala sobre a condenação, então, das pessoas que estavam envolvidas, que diz o seguinte: um tribunal manipulado pelo imperador condenou à morte, entre outros, Frei Caneca, Ratcliffe e o major de pretos, Agostinho Bezerra Cavalcante. Os próprios adversários, entre eles comerciantes portugueses, enviaram ao rei pedidos de clemência em favor do último, que evitara excessos e mortes. Mas não foram ouvidos.
levado à forca, Frei Caneca acabou sendo fuzilado diante da recusa do Carrasco em realizar o enforcamento. O Frei Caneca foi uma figura muito popular, então ele ajudava muitas pessoas, ele estava muito envolvido com aquela comunidade. Justamente o carrasco dele, a pessoa que ia enforcar ele, se recusou a fazer aquilo. Os inimigos pediram clemência por ele, e mesmo assim a figura do imperador não teve piedade alguma, e isso mancha um pouco também a figura do Dom Pedro. Isso nos leva a pensar o que vai fazer com, então, em 9 anos, um período tão curto, o Dom Pedro vai abdicar desse trono. A gente precisa entender que foram uma série de fatores que levaram com que ele abdicasse. Vou citar alguns para vocês. Primeiramente, lembra que eu comentei que a Cisplatina estava ali expulsando os portugueses e tal, durante o período que a gente ainda estava consolidando a independência? A galera da Cisplatina foi muito esperta. Eles proclamaram a própria independência. O que acontece? Obviamente o Brasil não ia aceitar isso. Então, são convocados exércitos, e quem que é convocado justamente nesse recrutamento à força? As camadas mais pobres da população, aqueles que não têm muito direito de escolha, sabe? Então, assim, essa galera não é treinada, não tá feliz com a situação que tá ali, tá tendo que pôr a sua vida em risco, e além desses, o Dom Pedro também contrata exércitos estrangeiros, e isso também gera custos. E guerra gera custos. E, além disso, a gente vai perder essa guerra. Então, em 1827, nós somos derrotados. Então, assim, uma imagem terrível para um imperador que acabou de subir no poder, vamos dizer assim. Já perdeu um território. E lembre-se daquela preocupação em manter esse território todo daquele jeitinho, não fazer muitas mudanças drásticas. E daí para então, vamos dizer assim, amenizar, porque aquela região era muito importante para o Brasil. O Rio da Prata dava acesso a outros territórios brasileiros. Então, é aí que a Inglaterra vai intervir nesse momento e vai dizer assim, olha, esse território que queria se agregar, então, a essas outras províncias do Rio da Prata, ele vai se tornar um território independente, que vai ser o Uruguai. E ali o canal de navegação do Prata não vai ser restringido, então as pessoas vão continuar transitando por ali. Só que com tudo isso, os produtos brasileiros, fumo, algodão, café, cacau, entre outros, vão começar a decair muito. E o nosso dinheiro não vai valer a mesma coisa. Nessa época não tinha esse nome, mas basicamente estava acontecendo uma superinflação das coisas. Além de tudo isso, Dom João VI, que era o rei de Portugal, tinha morrido em 1826. E daí quem assume o trono português é a filha do Dom Pedro e o irmão dele. Eles se casam para assumir o trono, o que é um pouco estranho pra gente agora, mas era uma coisa comum. E o que acontece? O irmão do Dom Pedro dá um golpe, então, o Miguel dá um golpe e ele se torna, então, o rei de Portugal. Só que as pessoas não estavam satisfeitas com isso e o Dom Pedro também não, afinal, né, a filha dele tinha sido jogada ali pro lado, tipo, não vai ser a rainha, eu que vou ser o rei. Então, tinha toda uma angústia, as pessoas achavam que o Dom Pedro ia querer abdicar do trono para ir para Portugal. Além disso, acho que quem já assistiu um pouco de novela, claro que a gente tem que ter um olhar crítico sobre as novelas, mas elas estampam bem essa realidade. A figura do Dom Pedro era muito mal vista. Assim, a figura pública do Dom Pedro, o pessoal dele era muito mal visto. O Dom Pedro era uma pessoa que não tinha os valores assim muito admiráveis. Ele era um cara meio violento, era um cara meio carrancudo, era um cara um pouco impulsivo. Então as pessoas não tinham muitos bons olhos para as atitudes do Dom Pedro, principalmente em relação a Leopoldina. O Dom Pedro tinha uma amante pública, que ele deu inclusive um título de nobreza. E ele fazia com que a amante e a mulher dele, que era a Leopoldina, convivessem. Elas eram obrigadas a ficar juntas, assim, vamos dizer assim, como se fossem acompanhantes uma da outra, sabe? E isso era muito mal visto pela população, porque se isso choca a gente hoje, em 2020, imagina como era chocante na época, em 1800 e bolinha. E além disso, a Leopoldina era muito querida pelas pessoas. E quando ela morreu, teve toda uma série de boatos que o Dom Pedro tinha algum envolvimento com isso e tudo mais. Então, assim, a figura do Dom Pedro tava só o pozinho da gaita. E o ápice de tudo isso é quando o Dom Pedro vai fazer uma viagem, então, até Minas Gerais, e lá ele não é muito bem recebido.
E quando ele volta, a galera da nobreza, os portugueses, querem dar uma animada nele e vão fazer então uma festa. Só que imaginem para a população que está em volta, os brasileiros. Às vezes ali passando fome, numa realidade assim, totalmente à mercê, tá tudo dando errado. E eles veem no castelo a galera fazendo banquete, comemorando. Então assim, começa ali uma reviravolta. Então as pessoas começam a entrar em conflito e acontece a tal noite das garrafadas. Que então os portugueses, os nobres, vão começar a atacar garrafas de vinho nos brasileiros. E existe até histórias que dizem que o próprio Dom Pedro acabou se machucando com uma dessas garrafas e tudo mais. E aí foi o ápice. Até que em 1831 ele vai abdicar do trono realmente, em favor do seu filho, que era o Dom Pedro, no caso II. Só que o Dom Pedro só tinha 5 anos na época, então ele não podia assumir o trono. Então é o que a gente vai viver ali o período regencial, que outras pessoas então vão estar no comando, vamos dizer assim, do Brasil. E além disso, Dom Pedro II vai levar muito em consideração essa imagem manchada do pai dele e vai tentar fazer totalmente diferente disso. Então, para ele era muito importante terminar guerras com um saldo positivo, vamos dizer assim, sair bem de algum conflito, manter a sua imagem pessoal muito bem preservada, esse tipo de coisa, justamente por essa imagem tão manchada que o Dom Pedro I deixou. Só que entendam que lá em Portugal, o Dom Pedro I era visto como herói. Ele volta, ele toma o poder que estava na mão do golpista, que era o seu irmão. Então, ele faz as coisas caminharem. Ele era querido pela população. Então, é muito diferente essa mesma visão que nós temos de personagem, desse personagem histórico, que dependendo de cada lugar, então ele era amado ou odiado. Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido todo esse rebuliço que aconteceu no Primeiro Império. Foi um período curtinho, mas com acontecimentos bem marcantes para nós. Até uma próxima e fiquem bem!